Quando o assunto é dinheiro, afeta a vida de toda a população, em especial no início do ano, quando chegam os temidos impostos. O IPVA, então, que costuma ser mais caro, é um dilema. Mas tem gente que sabe bem se organizar. Tudo hoje que se envolve pagamento é preciso de planejamento. Sem planejamento não se realiza nada. Mas para que haja planejamento tem que ter recursos. E além do IPVA, o começo do ano traz outras obrigações financeiras, como IPTU e materiais escolares. Eu pago o IPVA à vista ou eu parcelo ele, porque a gente tem condição de parcelar em 3 vezes. Se eu tiver uma reserva financeira, sim, eu vou pagar ele à vista, porque se eu comparar com investimentos em renda fixa, né, os 3% ali que eu vou ter de desconto, ele está valendo a pena. Mas, por outro lado, se eu não tenho essa reserva e eu vou ter que retirar dinheiro de outras contas que eu teria, né, eu vou ter que desinteirar, por exemplo, de IPTU ou de material escolar, aí nesse caso já não vale a pena. Vale mais a pena o quê? Eu dividir e, de fato, conseguir fazer frente, né, e honrar aquelas dívidas que eu tenho. E aí, dentro dessas dívidas, eu coloco também o IPVA. Mas saber planejar não é tão fácil assim, principalmente porque o brasileiro não aprende na escola educação financeira. Não fomos estimulados. Eu acho que as novas gerações, elas estão vindo um pouco com uma bagagem um pouco melhor, né, com o ensino, enfim, mas as gerações passadas, elas não foram estimuladas a ter essa educação financeira de modo geral. Então isso acaba penalizando, porque muita gente não sabe questões básicas, né, que envolvem a economia e que envolvem o nosso dia a dia. O ideal mesmo é economizar ao longo do ano. Pensar sempre assim, organizar ali, né? Vamos organizar que seja numa planilha, num aplicativo, todos os seus gastos que você tem, os gastos que já são, digamos que fixos, que eu sei que eu vou gastar por mês. E aí pensar, por exemplo, ao longo do ano, o que eu tenho de diferente? Começo do ano eu tenho mais contas e tudo, depois fico um pouco mais tranquilo. E o que eu consigo fazer de reserva? Se eu conseguir guardar que seja R$ 50, R$ 5 no mês, né? Guardar e deixar aquele valor para emergências futuras ou para contas aí futuras também. Em Uberlândia, a frota tributável é de 425.280 veículos, um aumento de mais de 11 mil em relação ao ano passado. Os valores arrecadados pelo IPVA são utilizados para a manutenção das vias, além de serviços essenciais para a população, como saúde, educação, segurança e transporte. Mas tirar esse valor dos impostos de uma vez do orçamento doméstico é complicado para a maioria da população. Então, como saber se vale mais a pena pagar à vista ou parcelar? Uma comparação simples pode te ajudar a decidir. O seu IPVA custa R$ 1.000, por exemplo. Se você investe esse valor em uma poupança simples, o rendimento será de 1%. Mas se decidir pagar o valor do imposto à vista, o desconto será de 3%. Se tiver a reserva financeira, vale a pena. Vamos pegar aí uma pessoa que vai pagar um IPVA de R$ 3.400. O que acontece? Se ela for pagar à vista, né, ela vai ter aqueles 3% de desconto. 3% de desconto vai chegar, o desconto aí vai ser de R$ 102. Ou seja, ela vai ter uma economia de R$ 102 nesse IPVA de 3.400. Tá. E se eu fosse comparar, por exemplo, esse dinheiro? É uma reserva que eu tenho, ela está guardada, ela está investida. Como que seria o investimento em renda fixa? O investimento em renda fixa, né, num curto prazo, assim, ele não vai dar um rendimento maior do que essa taxa de 3%. De modo geral, ele está abaixo, né? E eu falo renda fixa, que é alguma coisa mais garantida, porque a gente tem renda variável, né, enfim, que é mais arriscado. Mas em renda fixa, de modo geral, o rendimento, o retorno que vai dar, ele vai ser menor do que esse valor. Então, por isso que a gente fala, se você tem uma reserva financeira, vale a pena ficar atento aí ao prazo e pagar à vista esse valor, né? Esse imposto. O fato é que, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Fazenda, a maioria da população que tem veículo prefere ou precisa parcelar o imposto. A gente parcela as 3 primeiras, entendeu? Porque o orçamento da gente é meio apertado, entendeu? Aí a gente parcela. O pagamento em cota única com desconto este ano pode ser feito até 7 de fevereiro. Isso dará um fôlego a mais ao contribuinte e gerará uma arrecadação de mais de R$ 564 milhões em Uberlândia.
É importante estar atento aos cuidados de pagar em dia no caso de parcelamento entre fevereiro e abril, porque os juros também pesam no bolso. Eu brinco que aqui a gente tem que fazer meio que uma dancinha, né, para tentar equilibrar ali o jogo, equilibrar os pratos. Então, primeiro seria pagar, né, as contas que de fato são de necessidade básica, são de extrema necessidade. Então, eu vou pagar a conta de energia, luz, vou tentar fazer as economias também, né, ali, porque em água a gente consegue economizar alguma coisa, energia também. E aí depois eu venho com as minhas, digamos assim, coisas que são supérfluas ou que eu ainda posso conseguir esperar um pouco mais. E eu sempre digo que o brasileiro ele tem uma possibilidade de fazer o quê? De negociar, né? A gente tem uma questão de negociação. Então, eu vou comprar, então eu vou negociar. Eu tenho condição de pagar à vista? Vou tentar negociar aquele preço para tentar pagar o mínimo possível. Ou não, vou pagar a prazo, observar bem se vai ter juros, né? Como que funciona esses juros também. Para este ano, não tem mais jeito de juntar uma reserva, mas é bom começar a focar no planejamento para o próximo ano, se desejar não estar desprevenido em 2026. O pagamento ele tem que ser feito. Agora, é fundamental que haja uma origem, né? Você já sabendo desse pagamento, você já se programa, fica tudo mais fácil. Sempre no começo do ano a gente já tem o dinheiro reservado para pagar as 3 primeiras. Afinal de contas, imposto no início do ano não falta, né? É verdade, é verdade.